Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações e de todo o universo, hoje e sempre. E boa noite também para os irmãos que nos assistem a partir da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Nós estamos aqui na casa da cabocla Jurema da Praia, e esse momento, essa meia hora que a gente se encontra aqui, é um quadro que a gente batizou de Umbanda em Debate, onde todos vocês que estão aqui presencialmente podem nos fazer perguntas sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, que, aliás, eu tive vendo no Facebook. Eu estive vendo que uns irmãos dois irmãos, me parece, fizeram pergunta semana passada. Então, eu vou até, me lembrando amanhã, eu vou pegar essas perguntas e segunda-feira que vem eu trago para cá, tá bom? Vocês que estão nos assistindo também podem fazer. Mas, para começar, nós tivemos um irmão que me chamou a atenção lá fora para uma pergunta que eu achei bastante interessante. Então, sem respondê-lo, eu pedi que ele trouxesse essa pergunta agora, porque às vezes a dúvida dele é a dúvida de outros irmãos, né? Então, boa noite, meu querido irmão, você de camisa verde, desculpe que eu esqueci seu nome. Alex. Oi, Alex. Querido, repete a pergunta, fala bem pertinho do microfone, que esse aí fala baixo, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu venho lendo em alguns livros, os dois que me chamaram mais a atenção foi Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos. Esses livros dão conta de que o lado mais denso da espiritualidade tem estruturas muito parecidas, tem hierarquias parecidas, estruturas, tecnologias parecidas. E o que me chama a atenção, que eu não consigo ver nenhuma menção a isso, e eu fiquei curioso em saber se eles também conseguem promover encarnação dos espíritos que lá habitam, dos espíritos que habitam na parte mais densa. Eles conseguem encarnar esses irmãos? Bom, vamos lá. Obviamente, a gente vai sempre lembrar que a visão que nós passamos aqui nesse espaço, Umbanda em Debate, é a visão do Templo Estrela do Oriente, respeitados todos os contrapontos, tá? Bom, antes de mais nada, irmão, antes de responder a sua pergunta, você está se referindo aos irmãos de energia densa. Nós estamos falando dos obsessores, principalmente aqueles que estão ainda, embora estejam na zona de reencarnação, estão num padrão vibratório, como você mesmo disse, bem denso. Quando a gente fala que eles podem deter tecnologia, vamos colocar isso entre aspas, tá? Porque no mundo espiritual a gente não pode, de forma nenhuma, imaginar tecnologia física. Isso não existe. Na nossa visão doutrinária, não existe, tá? O que existe é um planejamento deles, que através dos elementos da natureza e através das nossas imperfeições, eles conseguem, até um certo ponto, eles conseguem, vamos assim dizer, colocar em prática, né, os planos voltados para o mal. Veja bem tudo que eu estou falando, com muito cuidado para a gente poder entender, tá? Eles conseguem até um certo ponto. Por que a gente tem que falar sempre? O baixo astral consegue até um certo ponto. Porque tem que entender que o baixo astral não é criador de nada. O baixo astral é igual a nós, criatura e não criador. Se eles não são criadores, eles não conseguem criar nada. Só quem cria é a luz. A luz, segundo dizem os espíritos do bem, você entra num quarto escuro, se acende a luz, o que acontece com a escuridão? Desaparece na mesma hora, é verdade ou não é? Então, a escuridão é algo que a gente pode considerar como um estado de espírito.
diferentemente da luz. A luz, ela faz parte de nós, é a nossa essência. Nossa essência é a luz. Se nós estamos vivendo um momento na nossa jornada desfavorável, foi porque nós abrimos a porta para que as coisas acontecessem na nossa vida. Porque se nós não abrirmos a porta, essas trevas não vão entrar. É muito importante a gente dizer isso, porque se a gente começa a ficar batendo na tecla de obsessor, 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 karma obsessor, karma obsessor, karma obsessor, a gente não caminha. Nossa vida vai ficar estatizada, paralisada para o resto da jornada. E não é por aí. Não é por aí. Com certeza não é por aí. E aí sim, depois feito esse parênteses, dentro da resposta, eles não têm capacidade nenhuma de criar uma nova vida. Não tem. Não tem. Só quem cria a nova vida é a luz, que é Deus. Por quê? Porque todas as formas de vida têm como essência o quê? A luz e não as trevas. Agora, nós não podemos deixar de considerar, primeiro, que nós somos o quê? Espíritos milenares, não é isso? Se somos espíritos milenares, o próprio nome já diz, nós tivemos milhares de encarnações. Se tivemos milhares de encarnações, nós temos, embora isso não seja o mais determinante na nossa vida, nós temos os nossos arquivos passados. Então, o que acontece? E aí é que as pessoas confundem. Quando o ser humano é gerado lá no ventre da mãe, a partir do momento que o óvulo é fecundado, ali já começa a transmissão desses, isso que não sou eu que estou dizendo, é Exu quem fala, tá? Já começa a transmissão desses arquivos. É como se a gente fizesse no computador o download. A gente não faz download? É a mesma coisa. Está baixando os arquivos. Esses arquivos, eles ficam, entre aspas, na mente do espírito que não está encarnado. Fica lá. Ele ainda está no plano reencarnatório. Aquele arquivo fica lá. Como a gente chama de... Não fica na nuvem? Os arquivos na nuvem? Mesma coisa. No momento que esse espírito volta a ter carne, aí, a partir dali começa o download. E esse download, de quem ainda está dentro do útero da mãe, dizem os espíritos, isso aí não tem assim uma data fechada, mas em média, isso termina lá pelos 7 anos de idade, que é uma das fases que nós temos do 0 aos 7 anos. Inclusive, se a gente observar nas crianças, a moleirinha delas só começa a ficar enrijecida lá perto dessa idade. Agora, daí, o que a gente precisa ter em mente? Esses arquivos que foram feitos downloads, o que vai acontecer? Os arquivos das outras encarnações. Então, aquele que tem no seu perispírito vamos dizer assim, aquele monte de laços energéticos antinaturais, que são, né, vamos falar num português mais claro, mais didático para a gente entender. Aqueles espíritos que fizeram, em virtude da sua imaturidade, um monte de bobagens a vida toda, aquilo tudo vem, porque não tem o estalar de dedos e está salvo, isso não rola. A gente já estudou isso, sabe que isso não tem, né? Então, beleza. Então, a partir dali, ele está tendo uma nova oportunidade, aquele ser espiritual, ao encarnar, para que ele saia da ignorância das verdades espirituais para a sabedoria, que o Sr. Jorge falou hoje aí com tanta ênfase, que é o objetivo primordial nosso, entendeu? Agora, daí a gente dizer que o espírito do baixo astral, lá o Júlio César da vida, tem capacidade de criar um outro ser, desculpa, mas não rola não. Mas não rola, na nossa visão. Agora, a mente humana, ela é
ela é pródiga em criar estereótipos, né? Aí sabe Deus o que os autores vão criar aí, entendeu? Só tem uma coisa, ou a gente concorda ou a gente discorda, mas a gente continua amigo de todo mundo. Tá bom, querido? Seu Jorge, tem um irmão lá que é o Marco, filho do Marco, que ele quer fazer uma perguntinha. Marco, fala no microfone para o pessoal em casa poder te ouvir. Alô? O seu Jorge vai te dar o microfone aí. Fala bem pertinho. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Na sua visão, os cientistas das trevas, os magos de magia negra, não existem? Porque eu sempre estudei o seguinte: tudo antes de ser inventado pela mão do homem já existia na mente de Deus. Sim. Quer dizer, o homem não inventa nada, ele só descobre o que Deus inventa. Perfeito. Tanto é que nas cidades do nosso lar já existe aerobus, que não foi inventado aqui, existe a porção de aparelhos que o homem não descobriu. Só que o pessoal da magia negra, eles pegam as coisas que inventam da mente de Deus e distorcem para o mal. Como você vê isso? Vamos lá. Primeira pergunta sua. Se eu acho que aquilo que você chamou de cientistas do mal, se eles existem ou não. Ninguém disse que não. Isso que a gente entende como mal, que na realidade nada mais é do que o nosso estado de espírito, o bem e o mal é o nosso estado de espírito, na nossa visão, tá? Agora, veja bem, meu querido, eu não posso, de forma nenhuma, imaginar que alguém, vamos assim dizer, encarnado ou desencarnado, possa determinar a minha vida. O dia que eu aceitar isso, eu vou estar renegando toda a espiritualidade de luz. Porque como é que aconteceu lá atrás, lá na cosmogênese divina? Houve um fator catalisador, tá? Uma reação, né? Que foi uma insubmissão à luz imaterial, que a gente chama na Umbanda de Zambi, né? É como se fosse o filho que se rebelou contra o pai. E o pai, o verdadeiro pai, não é aquele que sempre está passando a mão na cabeça do filho, que sempre dá beijinho, que sempre diz que ama. Esse pai abriu a porta de casa e mostrou a rua para o seu filho. Você vai para a rua para você poder aprender, porque aqui dentro do lar, do seu lar definitivo, que é a parte espiritual, você não aprendeu. Então você vai para a rua e vai aprender. Foi o que aconteceu na cosmogênese divina. E aí o que aconteceu? A partir dali, todos nós que somos parte integrante dessa luz chamada Zambi, e que outras religiões chamam de Jeová, de Deus, ou sei lá de que não importa o nome, ou Adonai, não importa. Essa luz, sabendo que um dia nós vamos todos nos regenerar e vamos voltar à casa do Pai, nos abriu a porta da rua. Agora, por isso é que foi necessário haver aquilo que a gente entende, supostamente entende como mal. Mas esse mal, aí já orientando para uma correção na sua linguagem, em termos magia negra, o que os nossos Exus falam sobre esse nome, magia negra? Os Exus dizem que a magia, ela não é branca nem negra, a magia é simplesmente a magia. O que vai diferenciar é a forma como as nossas mentes doentias vão aplicá-la. Por que eles falam isso? Porque o mal, sem consciências atuantes, ele simplesmente não existe. O mal só existe porque tem consciências atuantes. Aquele negócio de você dizer, meu vizinho fez uma magia negra para mim. Depende. Ele pode ter arriado ali 600 galos, 800 bois, pode ter feito tudo para você. Só que se a tua mente souber o que está fazendo na vida, tem que se preocupar com o que ele fez para você.
Agora, se você, desculpe o termo chulo, tá, gente? Se você deixou teu rabo passando, aí é outra coisa. Aí você fica preocupado que a magia negra vem sim. Deu para entender algum negócio? Então é isso que a gente precisa compreender. Não podemos cair numa coisa chamada determinismo. Quem determina a nossa vida, as nossas escolhas, somos nós, e não os espíritos do baixo astral. Tá bom? Perguntas, ainda temos espaço para mais uma. Meu irmão Alexandre, seu Jorge, nosso irmão Alexandre, está aí? Ah, beleza. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Hoje a dúvida é a respeito... Fala só mais alto, Alexandre. A dúvida hoje é a respeito do ritual do TEL. Em um determinado momento do ritual, você diz a seguinte frase: em evolução, o que você quer dizer realmente com isso? Em evolução, Exus e Pombagira. Vamos lá. Vamos lá. Como ficou muito baixinho o microfone lá do nosso irmão Alexandre, eu vou repetir a pergunta dele. Ele está dizendo que quando nós estamos aqui reverenciando, saudando os Exus, nós os denominamos como nossos irmãos em evolução, Exus e Pombagiras. Meu irmão, nós falamos dessa forma porque não só os Exus, como todas as formas de vida, em todos os planos, em todos os reinos, em todas as raças, em todos os universos, todos estamos em evolução. Todos nós estamos em evolução, inclusive eles. Existe uma visão deformada em relação a Exu, que remonta à Mesopotâmia antiga. Sobre isso a gente detalha isso com mais ênfase no curso A Umbanda Sem Fronteiras, que é ministrado aqui na nossa casa, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, para o qual a gente convida todos os irmãos. Mas, com o tempo e com o estudo, a gente vai vendo que Exus e Pombagiras, assim como qualquer outra falange de Umbanda, é uma roupagem fluídica que só trabalha para o bem. E que o mal, mais uma vez voltamos ao assunto, né? Ele está nas mentes doentias, nas mentes doentes dos seres humanos. E quem pode explicar com detalhes, e a gente fala sobre isso no módulo 10 do curso Umbanda Sem Fronteiras, sobre a polaridade de Exu, é dentro do hermetismo, dentro de Hermes Trismegisto. A gente mostra, através do princípio hermético, de ação e reação, de graus, da variação em graus, que Exu é a mesma coisa que Oxalá, que Zambi, só que o que difere de um para o outro é a variação em graus. Mas todos dois são polos positivos da vibração. E a gente mostra isso aí dentro do curso direitinho. Por isso é que nós chamamos os nossos amigos em evolução, que embora eles não tenham o mesmo padrão vibratório de um caboclo, de um preto velho, de uma ibejada, de uns ciganos, do povo do Oriente e por aí vai, de um falangeiro de orixá, embora eles não tenham essa mesma padronagem vibratória, eles são e estão no polo positivo, só trabalham para o bem e estão, assim como todas as entidades, em evolução, até porque existe aí, nós estudamos muito sobre isso no curso Umbanda Sem Fronteiras, existe a teoria da evolução dos espíritos, já que nada está parado, tudo vibra, tudo evolui, tudo caminha. Entendeu? Consegui te... A dúvida era realmente por você frisar que eles estão em evolução. Sem dúvida. Né, dava, de repente, assim, pô, será que o restante não está? Todos estão. Sim, todos estão. A gente foi, vamos dizer assim, da casa que nós nos iniciamos, a gente foi meio que condicionado
a colocar essa terminologia, nossos amigos em evolução, porque Exu, pelos leigos, ele é comparado a coisas ruins. Então, a gente reconstruiu a linguagem para mostrar sempre às pessoas que eles, primeiro, são nossos amigos e, segundo, estão sempre em evolução. Tá bom, querido? O nosso irmão do lado, ele queria fazer mais uma pergunta. O Marco, fala, Marcos. Acho que está desligado o microfone, né? Para cima, para cima. Isso, e fala bem pertinho. Continua desligado. Para cima, gente. Vamos lá. Fala alô, alô, alô. Alô, alô. Agora foi. Agora eu escutei tua voz. Só falar bem alto, Marco, fala. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Se o Exu só faz o bem, então esses espíritos que baixam em terreiros e que fazem o mal não são Exus? Eles usam o nome de Exu, eles dizem ser Exus, eles se comportam como Exus fossem, mas não são Exus porque fazem o mal. Querido, veja bem, nós acabamos de passar o nosso entendimento sobre Exus e Pombagiras. A forma como são denominados Exus e Pombagiras em outras casas, nós vamos nos reservar o direito de não mencionar por princípios, primeiro, éticos, tá certo? E aí a gente acha que a gente precisa desenvolver uma convivência harmoniosa e intra-religiosa, razão pela qual a gente prefere não falar. A gente fala sobre a Umbanda praticada aqui no Templo Estrela do Oriente, sem demérito a qualquer outro segmento religioso. Então, desculpa. Nada, não há problema nenhum, tá? Gente, tem mais 2 minutinhos, tem mais alguma pergunta? Que tal? A maioria das pessoas ainda estão muito com vergonha, hein, gente? Nossa Senhora, hein? Não tem mais pergunta nenhuma para hoje? Gente, quer dizer que está todo mundo sabendo tudo? Então tá. Gente, não tem problema. Vamos passar aqui para vocês. Obrigado, seu Jorge. Vamos passar aqui para vocês. Pede ao César para dar um pulinho aqui para mim, por favor, para a gente fechar. César, Queremos agradecer aos irmãos que estão nos assistindo através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Na próxima segunda-feira, às 7h15 da noite, é o horário que começa esse nosso quadro, tá? Não esqueçam. E eu prometo que eu vou dar uma olhadinha lá nas perguntas que fizeram na semana passada para tentar vir responder aqui. Que o pessoal que está aqui presente está com vergonha de fazer pergunta, pessoal. Tá bom? Mas não tem problema. Até a próxima segunda.